Boa tarde a todos. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só um pouquinho aqui, eu não consigo me ver. Ai, é que a gente está aqui no celular, eu não consigo ver, só vendo vocês aqui. Nós estamos hoje nessa tarde de sábado, nós vamos falar sobre educação especial com vocês, com nossos convidados, nós vamos apresentar cada um. Nós estamos com o professor Geiser, que é coordenador da pasta de Direitos Humanos do PDT de Campo Grande, professor, pré-candidato a vereador. Estamos com o professor Fabrício, né, que é graduado em Educação Física, especialização em Educação, Esporte e Inclusão, professor da FUNESP, com oficina de natação para crianças especiais, pai especial de 2 meninas com sequelas de paralisia cerebral, e foi professor de Educação Física do SEDEG, da PAI, por 10 anos. Estamos também com a Helenice Duarte, empreendedora do ramo de doces, mãe de autista e ativista na causa autista desde 2011. E a professora Adriana Raquel, que leciona redação, pedagoga e pós-graduada em orientação escolar, mãe atípica, lutando contra epilepsia de difícil controle. E aí ela passou o Instagram que nós divulgamos também. A doutora Vanessa Tomás não pôde estar conosco, né, por isso que eu estou aqui com vocês, e nós vamos estar mediando esse bate-papo. E a ideia é a gente trazer sobre educação especial. Vocês são pais, são educadores, né, de crianças que precisam de uma atenção especial, e a ideia é cada um compartilhar um pouquinho da sua história, da sua profissão como educador, das suas lutas como pai, como mãe de crianças especiais, quais são né, o que tem sido mais difícil para vocês, o que tem sido mais alegre para vocês também, porque eu tenho certeza que tem muitas alegrias e conquistas. Então, eu vou passar a primeira palavra para o professor Geiser, né, para estar dando as boas-vindas, e depois eu vou passar para cada um. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo aceite desse convite de estar aqui nessa tarde fresca de sábado em Campo Grande, com esse tempo super prazeroso, tá nada quente, nada seco, e às 13 horas da tarde, logo após o almoço, né, depois de uma semana aqui de apresentações para todos, com certeza, estar numa live tão importante como essa. Meu muito obrigado para todos. Pela ordem, Adriana, muito obrigado por estar aqui. Uma grande amiga de trabalho, uma grande amiga da vida, uma pessoa, eu sempre falo isso para as pessoas, uma pessoa de muita luz, uma pessoa muito querida, você sabe disso, né, Adri? E uma grande companheira. Muito obrigada. Imagina. A Helenice também, uma grande companheira, tive a oportunidade de conhecer no partido, é uma ativista por essa causa tão nobre e especial, como o nome mesmo diz. Então, também muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde, fazer esse compartilhamento. E o Fabrício, pai dessas 3 princesas aí, que eu tive o imenso prazer de conhecer antes, né, de dar aula como colega de faculdade, onde nós trabalhamos em pós, né, no âmbito de pós-graduação ali, como colega de coordenação, enfim. E agora a oportunidade de ser, eu não falo só oportunidade, né, a honra de ser professor dessas meninas, que para mim é uma honra de fato, isso não é demagogia. Eu falo que professor é uma eterna caminhada do processo de aprendizagem. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Eu acho que seria ignorância minha dizer o contrário, né? Então eu chego com uma bagagem achando, a nossa inocência como funcional, achando que eu vou ensinar muito, mas eu acabo aprendendo muito mais do que eu ensino. Seja do material estrutural, ou seja da afetividade. E acho que os especiais nos ensinam a ser mais especiais, ser mais humanos, né? É um caminho muito lindo. E o Theo, que é filho do Adriano, que me deu esse primeiro contato no ensino fundamental 1, que eu não tinha essa experiência, e que cada dia me surpreendia com um afeto, cada dia me surpreendia com uma fala muito verdadeira, por sinal que eles são muito verdadeiros, e venho aprendendo cada dia mais a lidar com essa situação. Então, para todos vocês, meu muito obrigado. Vou explicar aqui o motivo dessa live. A meio à pandemia, como eu sempre faço em todas as lives, a agenda de lives está sendo até novembro, de assuntos em loco. Então, meu interesse no mundo político, estou tornando uma perspectiva política, porque eu sempre fui diplomático e não político, é saber as vozes, né? É saber de onde vem a voz. Porque se eu não tenho a afetividade, a voz das pessoas em loco,
eu não sei, não tenho conhecimento sobre isso. Então, vou simplesmente entrar no campo do achismo achismo e falar sobre coisas que eu acho, e não de fato o que realmente é, né? Então, nós fizemos isso com outras perspectivas e agora com a educação especial, para que vocês possam compartilhar conosco, comigo, e eu vou tomando sempre nota aqui, sobre os pontos necessários para cada área. Eu, como educador, como profissional da educação, eu capto essas necessidades, óbvio, mas nada melhor do que pessoas que compartilham disso, para que possam dividir conosco nessa tarde, mostrar o outro lado. Eu vou dar início a um breve depoimento, logo vou passar para vocês com uma pergunta sobre a distinção que existe hoje no mundo educacional, na educação especial. O Fabrício, com certeza, depois vai poder falar isso muito melhor do que eu, sobre a PAI, por exemplo. A minha mãe, ela trabalhou na PAI desde 90, 91, quando teve a fundação da PAI em Belo Horizonte. Ela foi uma das fundadoras naquele momento lá. E eu era muito menino, eu lembro das alegrias dela, das angústias, das conquistas frente à política, para poder conquistar um espaço digno, um espaço de qualidade para as crianças com síndrome de Down. Né? A PAI lá de BH tem dia só crianças com síndrome de Down. Então, foi muita luta, foi muito crescimento, e, de repente, depois de uma década ali, vimos a PAI fechar, né? Em muitos estados, em muitas cidades. Ou com um grupo super reduzido por conta da inclusão, de fato, né? Nas escolas e etc. Em escolas públicas, né? Eu estou trazendo meu depoimento, isso não é uma verdade absoluta. Em escolas públicas, o que eu vi tive muitos alunos com necessidades especiais, era a falta de estrutura para essas crianças, era a falta de estrutura para a família, era a falta de estrutura para a professora que estava ali dando suporte, e se via ali como mais uma cuidadora do que uma professora, né? Isso sempre me doeu muito, e eu fui atrás para saber o porquê isso. Por que isso acontecia? A criança não precisa de uma babá de luxo, né? Ela precisa de uma educação, ela precisa de uma inclusão de fato em todos os sentidos. E sempre foi uma crítica muito forte minha. Eu sou uma pessoa naturalmente crítica na vida, né? Mas é porque eu não aceito as coisas com resposta. Porque é assim. Nada é assim. É assim por um motivo. E a gente tem que transformar sempre para o melhor, principalmente na educação. Então, essa foi uma pergunta que sempre me veio e eu nunca tive resposta. Eu fui atrás de resposta. Não é para ser assim. Quando você lê os planos diretrizes, etc., você sabe que não era assim para ser. Mas por questões gerais, questões políticas, acaba sendo. O que não difere tanto de algumas perspectivas de escola particular, em outras é louvável o trabalho, mas que não difere tanto. Isso temos que compreender dois lados, né? O lado estrutural e o lado profissional. Existem profissionais e profissionais, bem como instituições e instituições, né? Depois desse breve relato, eu gostaria de saber de vocês, nessa ordem depois, qual é a perspectiva de vocês de inclusão, de fato, de educação inclusiva. Porque as pessoas precisam entender, de fato, o que é essa palavra inclusão dentro da educação. Porque fora da educação nós sabemos, mas e na educação, o que de fato é? Porque nós vemos hoje em estudo um crescimento muito grande em várias esferas da compreensão educacional e sistêmico, né? Quais são as necessidades especiais? Eu me vi há um tempo atrás, em uma análise que eu fui fazer, que eu tenho uma necessidade especial, que chama SPA, do pensamento acelerado, e que eu tive que tratar o meu próprio pensamento ali. A cabeça não para, né? E nós vamos descobrindo, a meio à evolução do ser, vamos descobrindo também alguns procedimentos que temos que caminhar, né? E compreender. Isso, acredito que com o tempo vamos ter que estudar cada vez mais, compreender cada vez mais e ser cada vez mais afetivo. Então, passo para vocês com essa pergunta e que vocês façam os seus relatos, por gentileza, para acrescentar e enriquecer aqui a nossa tarde. O que vocês veem como educação, de fato, inclusiva? Glória. Por favor, Glória. Vou passar a palavra para o professor Fabrício, né, para poder estar falando sobre o assunto, compartilhando um pouco das suas experiências. E, professor Fabrício, está com você a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, professor Geise, Glória. Adriana, é um prazer estar com você.
Helenice também. São 2 pontos. Primeiro, eu fui professor especial e depois pai especial. Então, para mim, é uma transição muito fácil. Quando professor, eu sempre pensei nas famílias. Eu tive 2 grandes professoras que me ensinaram um pai. Uma é a professora, a Alba Girlani, que me ensinou tudo com paralisia cerebral. Ela é amiga de casa hoje, ela é madrinha das crianças em casa. Você precisa de um auxílio, ela sai de dentro do guarda-roupa. Uma pessoa que nunca falou não para a educação especial e nem para a vida especial. E a outra diretora da PAI, Fabiana Soares Oliveira de Souza, grande mestre, tive a oportunidade de trabalhar com ela, aprender. O pouco que eu sou, eu devo a ela na educação especial, sempre incentivando, eu acredito em você, acredito no brilho dos seus olhos, você trata os alunos diferentes. Essa é a palavra, é tratar os alunos diferentes. Como? Nós somos professores, nós temos que tratar os alunos como eles precisam ser tratados, como alunos. Tanto especiais, quanto alunos que não são especiais, que não têm sequela. E lá eu aprendi que nós não temos que tratar CID. Eu não sou médico, eu sou professor. Eu tenho que tratar a potencialidade de cada aluno para dar desenvolvimento. Então era uma coisa muito ruim. As pessoas sempre estavam perguntando para alguns alunos que chegavam na escola, eu não era pai ainda, ou para as nossas filhas, quando estavam na escola, qual é o laudo dela? Qual é o CID dela? Mas por que isso? O que nós temos que fazer quando professor? É o acolhimento, é a parte pedagógica, é a alfabetização, é o letramento, e darmos o amor. E esse amor a criança sente, a criança faz esse vínculo com o professor. Em casa, hoje, o ambiente é protegido, mas na escola o ambiente é protegido, porque a criança está lá, às 5, 6 horas que ela fica na escola e ela quer estar lá, então é lá que ela vai aprender. Dentro das potencialidades, Eduarda tem mais sequelas, ela vai aprender. A Gabriela aprende muito mais, a Carolina aprende muito mais, mas são etapas, e nós, professores, temos que perceber isso. Mas o que eu vejo é a palavra inclusão, inclusão especial. Me dá o time, senão eu vou falar a tarde inteira. A hora que falar acabou, eu paro. Na escola, a inclusão, além de pedagógica, nós temos que ver que na escola tem uma inclusão que é social, que é familiar, que é uma inclusão de respeitar a diferença das pessoas. As minhas filhas tiveram paralisia cerebral, vamos supor, o João tem síndrome de Down, o Pedro é autista, a Mariazinha é deficiente física, mas todos são alunos. Só que as pessoas olham diferente. E o professor Geiser, ele está aqui na nossa frente, é legal elogiar as pessoas na frente em vida. Não foi uma palavra minha. A minha mulher falou assim, olha esse professor, onde ele passa, ele cumprimenta a gente. Onde ele passa, ele põe o aluno no lugar, e é o que falta hoje, colocar o aluno no lugar de aluno. Hoje os alunos estão mandando em nós, professores, e nós estamos abaixando a cabeça. A gente acompanha as aulas online, você vê cada coisa absurda. Os pais estão deixando as crianças em um ambiente vulnerável. Então, essa inclusão vai ter quando? Que a inclusão, para ser dentro da escola, para ela ser efetiva, ela tem que vir dentro de casa, da família. Entender o amigo que é diferente, entender o amigo que tem limitações, entender o amigo que tem altas habilidades. E nós temos que fazer o passo a passo. É como você disse, Geiser, professor Geiser. Existem escolas, existem administradores de escolas, professoras, coordenadoras, diretoras, e existem pais. E nós estamos, infelizmente, ainda caminhando muito devagar. Sempre existiu, sempre vai existir o preconceito, a discriminação, aquele olhar. Hoje nós nem olhamos, nem ligamos mais. A Elô me ensinou a não olhar. Eu olhava assim, eu sou igual o Geiser, eu sou muito autêntico, na hora eu queria resolver. Aí as pessoas olhavam para a Eduarda, ela não tem controle de tronco, o pescoço cai. Ela está dormindo, ela está doente, ela racha o bico. Isso é entendimento, ela sabe que é dela, é um fato dela. Aí nós aprendemos. Quando a pessoa fala assim para ela, você já conhece um olhar maldoso. Olha, Duda, tá te olhando, dá tchau. Então a pessoa que é do bem, a pessoa corresponde, volta, conversa. A pessoa que não é do bem, ela segue o caminho dela. Que bom, é isso que precisa. Então o que nós precisamos na educação, tanto comum quanto especial, é o respeito. Que as pessoas respeitem as diferenças, as diversidades e principalmente as potencialidades. Com você, professor Geiser e Glória.
gostaria de, antes de passar, quebrar aqui um protocolo que sempre ouvimos todos, mas não poderia deixar de abrir essa grande janela depois da fala do Fabrício. Eu tenho uma postura, eu acho que isso vem de família, acho, não tenho certeza, de ver a minha mãe como profissional, o tratamento dela com as crianças. A minha casa sempre foi lotada, isso falando da década de 90, sempre foi lotada de crianças especiais, de adultos especiais, porque minha mãe tem uma paixão pelo que ela faz como professora. E quando eu fui para a sala de aula, que eu resolvi ser professor, assumir a minha vocação também, eu levei muito essa bagagem. Eu tenho um pensamento, pegando o que o Fabrício disse, que entender meu aluno, meu estudante, como único, como ser único, independente de quem ele seja. Se é alto, baixo, branco, preto, rico, pobre, especial ou não. Porque a fala da minha mãe é a seguinte: todos os nossos alunos são especiais. Ponto. Todos os nossos alunos são especiais. E assim eu tento tratá-los. Nós encontramos, sim, como o Fabrício mencionou, a dificuldade estrutural de casa, o respeito aos limites, etc. Mas também todas as crianças são especiais. E eu sempre vou tratá-los dessa forma. Então, não tem distinção. Para mim, não existe essa distinção. O que existe é o excesso de zelo, que eu tenho muito como professor de graduação e pós-graduação, e me vi no ensino fundamental, e ali eu trato meus alunos como se fosse uma taça de cristal, porque eu acho que vai quebrar. Então, eu fico o tempo inteiro na aula presencial ali, porque são crianças, né? Mas eu tenho um carinho de troca mesmo, e é muito verdadeiro, porque eu saio sempre falo, eu estou exaurido, mas o coração está imenso. Uma cartinha que chega, eu guardo todas aqui, uma cartinha que chega, eu me emociono, e quem me conhece na vida fora de sala de aula sabe que eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito racional, mas uma cartinha dessa me deixa ali um bebezão, porque isso me traz a troca da afetividade, né? Isso me traz a grande bagagem da vida, a grande importância da vida, o respeito profissional, o respeito funcional e o respeito das crianças. Repito, todas são especiais na minha perspectiva. Quando o Fabrício disse sobre o respeito, sobre a importância dessa equidade em todas as esferas, eu vou um pouquinho mais a fundo. Uma coisa para a gente refletir também, quem está nos assistindo, também cobrar isso da sociedade. Eu já ouvi algumas vezes, em algumas escolas, que as crianças especiais deveriam pagar a mensalidade mais cara. E uma grande luta minha, como futuro político que serei, é lutar exatamente pelo contrário disso, que tenha um incentivo que seja público. Eu não estou falando de assistencialismo, estou falando de incentivo. Pode ser fiscal, seja qual for. É para que seja o contrário. É para que famílias que não têm acesso financeiro possam colocar os filhos numa escola de qualidade. Que a escola pública também tem esse suporte de qualidade. Mas que seja o contrário, que mude essa perspectiva de gestores de cobrar a mais, porque alguns pensam, mas eu vou ter que colocar um professor a mais para ele. Vai ter que ser uma questão legal, você é obrigado a fazer isso. E, além disso, pense como humano. Né? Pense como humano. É um aluno como outro qualquer. Por isso que eu não posso distinguir, tem que ser mais caro ou mais barato. Não. Mas, para isso, a gente tem que ir de esferas superiores até chegar às demais. Né? Então, é um pensamento que trago para que a gente possa refletir sobre isso, porque a importância de ter, de fato, a inclusão acadêmica, numa perspectiva curricular, mas também afetiva, mas também social e etc. Vou seguir aqui, porque também eu vou falar demais. Por favor, Glória, continue. Eu vou no microfone aqui. Peraí. Aí. Oi. Obrigada, professor. Vou passar para a Helenice, né, que ela possa estar também falando um pouquinho sobre o assunto. Helenice, a palavra está com você. Boa tarde a todos. É uma honra estar entre vocês. A gente aprende muito no coletivo, na troca, né? A experiência de um traz para o outro riquezas, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente está sempre num constante aprendizado. A pergunta que você fez, Geise, da questão da inclusão, eu tenho Pedro. Meu Pedro é autista, tem 11 anos hoje, ele é não verbal, ele está matriculado numa escola regular de ensino, uma escola municipal. Nós optamos pela escola regular
Poderíamos ter escolhido a escola especial também, mas a gente optou pela regular pelo Pedro apresentar características possíveis de estar dentro dessa escola, né? De estimular ele, de trabalhar todas as potencialidades dele e as fragilidades. E a gente viu que ele conseguiu se adaptar bem a essa escola. Porém, às vezes, o espaço escolar não se adapta ao aluno. Então, eu não estou dizendo não todo, né? São algumas características que a gente tem que pontuar e tem que trazer para que todos, assim, tenha conhecimento, se conscientize. Não é só olhar a pessoa com deficiência, olhar a deficiência. A gente tem que olhar que a sociedade também provoca algumas deficiências, como empecilhos para que aquele indivíduo possa avançar, né? Então, a falta de estrutura, não só humana como material, isso dificulta bastante. Quando a gente luta, por exemplo, por um professor especializado, é porque a gente sabe que quanto mais o professor trabalha nessa área, quanto mais o professor ele busca o conhecimento, e o professor busca, a gente vê que o professor busca. Às vezes ele paga do bolso dele, ele investe do bolso dele para poder trabalhar com esse público com muito carinho. Mas quando ele chega dentro da escola, ele não tem o mesmo incentivo. Eu não posso generalizar, porque tem escolas excelentes, gestores excelentes, que mesmo sendo da área pública, consegue diminuir essas distâncias. Mas tem algumas escolas ou alguns espaços que o professor até leva a marca de professor de um aluno só. Isso é muito triste. Ele está dentro daquele círculo, está dentro daquele meio. Ele está promovendo aquele acesso ao aluno. Então, por exemplo, o Pedro tem um professor de apoio, um professor excelente que estudou, se graduou, pós-graduou em educação especial, educação inclusiva, e quando ele está no mercado, atendendo o aluno, olhando o Pedro, depois a deficiência, olhando o indivíduo, as potencialidades dele, trabalhando as potencialidades dele. Quando ele se depara com as dificuldades do próprio sistema, o professor fica, assim, meio que amarrado. Ele não consegue avançar tanto, porque ele tem muita dificuldade no material de apoio para a própria instituição fornecer, redução de carga horária, recebendo menos do que o devido, a retirada dele, o desmérito dele, sempre quando vai atingir alguma coisa na educação, a educação especial, que já é fragilizada por si, ela acaba sendo mais fragilizada ainda. Os professores, eles trabalham muito para que não haja essa fragilidade, mas eles são uma peça importante dentro desse mecanismo, mas eles não conseguem sozinhos. O braço do município, o braço do Estado, o braço do governo tem que entender que as pessoas com deficiência são capazes, têm potencial, vale investir. Então, a inclusão, para mim, é tirar os obstáculos que estão postos dentro de uma sociedade. Né? Se o Pedro ele não consegue aprender da maneira do currículo normal, que se adapte ao currículo, que ofereça mecanismos para que ele possa aprender dentro das possibilidades dele, né? E não, assim, eu coloco uma prova adaptada que você vai olhar, não está dentro da situação, da realidade dele. E eu não falo só pelo Pedro, eu falo por outras realidades também, né? E está ficando muito mais claro agora na pandemia, porque nossos filhos, por ser pessoas com deficiência, mas com muito potencial, não têm a aula virtual. E nem buscam maneiras de fazer a aula virtual. E eu não estou falando que, não, mas então a criança tem que ficar 4 horas, 3 horas, não. Se ela ficar 5 minutinhos, que bom que ficou 5 minutinhos. Ela não perde aquele vínculo com o professor. E a gente sabe que esse vínculo é muito importante. A gente sabe que todo o processo educativo, pelo menos eu falo pela parte de mãe, que a gente observa bastante, ele começa a partir do vínculo. Então, por exemplo, eu levei o Pedro, matriculei ele, o professor chegou, iniciamos uma conversa com a coordenação pedagógica, a direção. Então, a gente foi olhar o Pedro, como que o Pedro entende o que está em volta dele. E, a partir disso, se promove maneira de ensinar ele.
Então, é o vínculo, começa sempre pelo vínculo. Agora, nessa pandemia, eu sei que está difícil para todo mundo, para as pessoas com ou sem deficiência, se ajustar a esse novo formato, mas as pessoas da educação especial, os alunos, esse público da educação especial está mais à margem ainda. Porque, primeiro, qualquer criança não nos vê como professores, eles não nos veem, nós somos os pais. Aí você vai trabalhar com material que é adaptado. Qual é a possibilidade ou qual é o acesso que o órgão público pensou para esse público que eles têm dentro matriculado dentro da escola? Qual foi o pensamento que eles tiveram? Né? Vamos sentar com os pais, vamos fazer uma horinha com os pais, no Google Meet, uma aulinha com os pais, para eles passarem para os filhos, isso não tem. É uma provocação, nós fazemos a provocação. Né? O professor, ele tem a disponibilidade. Quer falar? Fabrício, quer falar? Posso dar um adendo? Pode. Excelente a fala da Helenice e até um conhecimento nosso de causa pais especiais, diferente de professores. Nós estamos pedindo aula para os nossos filhos, enquanto a maioria dos pais, nós ouvimos, não aguentamos mais essas aulas. Vocês entenderam a diferença? E é o que eu falo, eu sempre soube que eu seria pai especial, e falei isso para a Elô. E ela falou assim, eu aceito, nós vamos amar do mesmo jeito. Eu não me vejo diferente, porque as pessoas hoje não querem mais cuidar dos filhos, não querem mais responsabilidades. E é o que eu falo para a Helenice, excelente sua palavra, excelente a sua colocação, e é gestacional, é gestão, infelizmente. As meninas, elas especiais, elas têm conteúdo vindo da escola, mas o pai também tem que se posicionar, e vai muito do professor. Né? Nós temos... Uma pessoa falava isso pra gente, é como um funcionário, é como uma manteiga, uma margarina na geladeira, tem prazo de validade. Então você vai lá dar uma cutucada, aí melhora. Aí o negócio começa de novo a desandar, cutuca, e esse é o nosso posicionamento. Vai ser assim. Helenice, se quiser, conte comigo, eu vou lá na escola para você. Então, assim, eu quero reforçar que a escola onde o Pedro está matriculado nos atende bem, porque nós provocamos um diálogo muito bom. E por isso que eu falo, a gente tem que provocar. Deveria ser algo natural. Então, a gente provoca para que aconteça, mas deveria ser algo natural. Mas na escola, o Pedro estudou do 1º ao 5º ano numa escola, que só ia até o 5º ano, e agora ele está em outra porque está no 6º ano. Tanto a primeira escola quanto essa segunda nos atende e está aberta, e está solícita e quer promover a inclusão, sim, porque é uma construção, a gente constrói todo mundo junto, né? O professor, o pai e os gestores, no geral, a sociedade no geral, é uma construção, não pode ser só um lado batendo, querendo, e o outro está fechado, né? Então, nós temos um acesso bom, a escola nos dá um suporte bom, mas não pode ser exceção, tem que ser realidade para todos. Eu não posso buscar só para o meu Pedro algo que seja bom para o Pedro, aí eu me acomodo. Mas a realidade está posta para todos. O Pedro tem autismo, tem outra criança que tem Down, e por aí vai, né? Outras deficiências. É para incluir todos. Não pode ser só... As mães de autistas, elas se unem muito. Elas são muito unidas. Não quer dizer que os pais de crianças de outras deficiências não sejam, são sim. Mas a gente vai lá e faz um enfrentamento, e já levamos no ano passado um rótulo de mães mimimis. É desagradável, mas eu pego para mim, sim, não no sentido de mimimi, mas de mãe que quer ver o Pedro e as outras crianças avançando na nossa sociedade, porque a gente tem que avançar junto. Não é porque a criança, o adolescente, o adulto tem uma deficiência que ele tem que ser taxado, rotulado, deixado de lado e viver de migalhas, né? O Estado mínimo de direito. Eu dou aquele pouquinho e tá bom. Ah, mas eu tô dando um professor para ele, um professor auxiliar, tô dando. Não tá dando. Tem que investir, é investimento. A educação especial não é gasto, é investimento, porque são pessoas, e pessoas necessitam de cuidados. Se da educação especial precisa de um cuidado maior, que seja um cuidado maior. Então, é mais ou menos isso. Volta a palavra para vocês. Eu vou acrescentar a sua fala, Lenice,
não seria, não esperaria algo menor do que isso. É sempre muito rica a participação de vocês. Eu tomei nota de um monte de pontos que você falou, bem como dos colegas que estão nos assistindo. Eu vou abrir algumas janelas sobre o que você disse também, antes da professora Adriana. A Renata Mello colocou aqui um depoimento sobre uma fala que eu disse, eu vou só complementar isso. Renata, eu sempre penso sobre todas as perspectivas, todos os lados. Quando eu disse sobre o incentivo público para as escolas, eu trabalho em escolas privadas, né? Eu sei como é que não é fácil eu ter que disponibilizar um funcionário exclusivamente, eu ter que ter uma reestruturação. Então, por isso que eu disse que eu acredito que isso é totalmente possível, porque é legal, ter direcionamento de verba pública para acesso à educação de qualidade na rede privada. Isso já existe, é só uma questão de fazer isso acontecer. Que o dinheiro realmente chegue nas escolas, que o dinheiro realmente possa ser acessível para as famílias. Então, isso é algo totalmente possível de acontecer, porque senão fica aquela fala só de um grupo. Meu filho tem direito e eu vou fazer. Vamos pensar como empresário também, né? Vamos pensar o outro lado, que também é necessário que tenha incentivo, e não só falando de incentivo financeiro, tá? Um incentivo cultural, um incentivo acadêmico, uma formação para esse público, porque é necessário que a afetividade, como mencionamos anteriormente, seja alinhada com conhecimento. Conhecimento tal que eu tive na escola, que as meninas, como eu disse, como eu falo, as minhas princesitas estudam, conhecimento que eu ganhei, que eu adquiri, que eu vou levar para o resto da minha vida, e que eu não tinha, que a escola me passou. Mas por que a escola me passou? Porque as pessoas que lá estão foram atrás de conhecimento, foram buscar, foram estudar, e nos passaram esse tipo de conhecimento. Então, o incentivo ele não é só financeiro, o incentivo é de conhecimento que acho que é imensurável. Então, quando eu chego numa escola, como eu cheguei, e recebi toda essa... Senta aqui, é assim que faz, é assim, o caminho é esse, você trata assim, a fala é tal. Poxa, eu falei, nossa, aqui eu estou amparado, aqui eu sei para onde tem que ir. Então, isso é muito importante. O incentivo financeiro é uma briga que isso nós vamos conseguir. Agora, a questão de buscar o conhecimento tem que ser passada também, com formações de qualidade, incentivar isso, porque como a outra colega disse aqui agora há pouco, Marli Gomes, a rede pública, né, os nossos gestores, vem muito a educação especial como uma entrega de favor. Eles não estão fazendo favor nenhum, como a Helenice disse. Eu estou entregando o professor. Não, você não está dando o professor. Né? É uma questão de lei, é obrigado a ter um professor. Só que, por isso que eu disse da janela, eu vou pegar a sua fala, Marli, muito obrigado por ter colocado isso. A rede municipal de ensino, por exemplo, sofreu ano passado um ataque imensurável. E tinha professores capacitados, pós-graduados, grandes colegas, e que agora não é mais obrigado a ter um professor capacitado como esse, que estudou, que fez pós-graduação, e sim um técnico. Espera lá. Então, vai ter uma pessoa só para cuidar do meu filho? Não, a inclusão tem que ser em todas as esferas. Então, se tinha um profissional em que o município gastava como um professor regente, agora é um técnico que pagar um salário mínimo, então, alguma coisa tem que ser dita, alguma coisa tem que ser feita. E tem que mudar aonde? Lá na base, porque o documento de obrigatoriedade do município diz que o município e o Estado são obrigados a ter um profissional, uma pessoa com a criança especial, e não um profissional especializado. Então, o gestor foi lá, viu essa brecha, retirou o gasto e colocou algo mais barato, porque a primeira economia, infelizmente, sempre é na educação, né? Que às vezes não é interessante. E aí ficou a mercê nas escolas municipais. As estaduais ainda se mantêm, né, com os professores, antes da pandemia, é óbvio, com os professores especializados. Mas agora, ano que vem, e aí, como é que vai ser? Então, é uma luta que nós temos que ter para que tenha essa obrigatoriedade e a mudança do documento, para que esse documento não continue como uma pessoa para acompanhar uma criança especial, mas sim um profissional. Olha o que uma palavra faz na base, né? Pessoa para profissional. A necessidade é que tenha um profissional. E depois, só para eu concluir, passar para a Adriana, ela fala que eu achei muito interessante, e foi, resumo o que eu disse, do meu primeiro acesso à educação infantil e meu crescimento pessoal como profissional, foi da Valdilene Alencar, que ela disse o seguinte: o
professor deve conhecer sua criança, estabelecer um trabalho, como o Fabrício disse, com o apoio de todos os envolvidos. Então, a importância é que o grupo seja coerente. É que eu chegue na escola e tenha uma coerência coletiva, da portaria até a sala de aula, da sala de aula até a portaria. Todas são necessárias nesse meio, porque a afetividade ela tem que residir no espaço onde trabalhamos, né? Porque ela vai ser recíproca. Eu vou entregar e vou receber, isso é fato, né? Então, eu concordo plenamente com isso também e aprendi muito, como eu disse, no local onde hoje também leciono. Sem muita delonga, por favor, agora repassa para a Adriana e depois continuamos aqui. Mas é isso, tá, gente? Não tem uma ordem, cada um pode interromper e vamos lá, bate-papo. Obrigada, professor. Vou passar para a Adriana, professora, mãe especial também. Vou passar para você, Adriana. Obrigada, boa tarde para todo mundo. O meu nome é Adriana, como foi dito, eu sou professora de redação, língua portuguesa, enfim. Eu também tenho pedagogia e acabo lidando com essa questão da educação de maneira bem profunda. Como eu sou mãe do Teodoro, que é uma criança que é portadora de epilepsia de difícil controle, a gente vem colhendo ao longo da vida algumas sequelas, né, cognitivas. E eu fui me envolvendo cada vez mais com a questão da aprendizagem especial por conta dessa situação, tá? Mas antes de iniciar minha fala, na verdade, eu queria começar dizendo o seguinte. Tem uma fala da professora Maria Tereza Mantuan, que é da Unicamp, muito legal. É muito pertinente ao que a gente está dizendo. O privilégio de conviver com os outros, de conviver com as diferenças, né? A gente está falando sobre isso. Não existe pagar um extra, uma pessoa que tem uma criança com necessidades especiais, pagar extra para alguma escola, rede privada, vamos supor, para que toda uma sociedade colham benefícios com isso. Você conviver com pessoas especiais torna você, como já foi dito pelo Geiser, pelos outros colegas, uma pessoa mais humana, sensível, não é verdade? Então, a professora diz assim que respeitar as diferenças é o primeiro passo para uma sociedade mais justa. E onde é que a gente faz isso? É na escola que a gente ensina. Esse é o nosso lugar e nós, professores e professores, alguns com esse lindo chamado para a educação especial, se envolvem, né? É dentro deste lugar que a gente vai desenvolver as habilidades que aquela criança especial tem. E, como disse o Fabrício, não me importa nem um pouco o laudo dele. Talvez eu queira saber para que eu me aprofunde em um estudo. Isso é válido, mas eu preciso proporcionar para essa criança alguma autonomia, seja por meio da arte, enfim, inúmeras maneiras. Eu queria fazer, assim, uma simples diferenciação na minha fala. Eu, como professora, antes do Teodoro, e eu, como professora, depois do Teodoro. Eu era uma professora que gostava muito de acolher, sempre acolhi os meus alunos com muito carinho, sempre fui muito afetiva. Mas eu não tinha um olhar aguçado como tenho hoje por causa das situações do Teodoro. O Teodoro, como falei, tem epilepsia. Eu venho lutando para que o estigma e o preconceito dessa doença que tem aparecido, surgido cada vez mais, acabe, né? Para que a gente tenha também uma organização, uma voz como os autistas têm, porque para nós, portadores de epilepsia, termos alguma voz, nós precisamos nos unir aos autistas. Isso não é ruim de forma alguma. A questão é que nós também somos um grupo com nossas particularidades. Mas, enfim, como eu estava dizendo, após a questão, né, após a situação do Theo, como é que eu me tornei professora? Em primeiro lugar, eu comecei a olhar para as crianças especiais, tentando ensinar de maneiras diferentes. Eu ensinava só de uma forma, e eu percebi que depois que eu comecei a lidar com a questão da educação especial, se eu não soubesse desenvolver outros métodos, essas crianças estariam
de fora, né? E isso é uma coisa que não pode acontecer. Nós tivemos a convenção em Salamanca, lá na Espanha, houve em 1994, que dizia o quê? Uma das prioridades era o quê? Que acontecesse o aprendizado de uma criança atípica ou especial junto às outras, em conjunto, certo? Então, eu preciso proporcionar esse atendimento, preciso buscar, né? Então, esse foi o meu olhar após o TEL, né? Incentivar, estimular, com alguns ser mais tranquila, com outros cobrar um pouco mais, né? Cada um com a sua particularidade, né? Aprendi também a buscar o que é que a criança gosta, ou o jovem, o adulto, o adolescente, enfim, o estudante, para colocar no meio da educação, para que ele se sinta motivado. Ele gosta de um personagem, por que não trabalhar com isso, né? Como eu sou professora de literatura também, eu tenho essa flexibilidade para atendê-los. Então, eu fui aprendendo algumas coisas muito interessantes no decorrer das minhas formações, da minha vivência mesmo. E isso ficou muito, muito forte para mim. Forte também, agora, pelo outro lado, o lado como mãe, de perceber o quanto ainda é falha essa questão do atendimento da educação especial. Então, agora eu vou falar como a mãe atípica, a mãe que vê o filho de fora na aula virtual porque ele não está entendendo nada. Ele precisa deixar a tela muda, fechada a câmera, porque eu tenho que passar uma atividade paralela. Alguns colegas, com excelentíssima boa vontade, conseguem me mandar conteúdos para que eu some com o Teodoro. Mas isso, como disse a Helenice, essa situação da pandemia, ela simplesmente baniu essas pessoas. Nós somos invisíveis. Oi, você me vê? Então, é como se ninguém visse a gente. Nós somos invisíveis. Nós não existimos, certo? Eu não existo. Isso não é real. Isso é muito dolorido. Você ser rejeitado é doloridíssimo. Isso é uma marca profunda para todos nós. Quando eu mando uma mensagem para alguém sobre educação especial, eu não tenho um retorno, é um sentimento de rejeição. Muito grande, muito profundo, porque o meu filho já tem situações que naturalmente o deixam de fora. Mas, enfim, lutamos pelo quê? O que é que nós, especiais, eu representando meu filho, né? O que é que nós lutamos pelo quê? Por políticas públicas, que era o que o Geiser estava dizendo aí. Políticas públicas que proporcionem o dinheiro que existe essa verba. Existe para esse atendimento de qualidade. Existe e precisa ter um profissional que fez a pós-graduação, que está ali sabendo o que está fazendo com aquela criança, para transmitir e para evoluir, para extrair dele a autonomia que ele pode ter. Qual é a função da escola? A função da escola é preparar uma pessoa como um cidadão, para ser um cidadão. Se eu tenho uma criança com, vamos dizer aí, com menos capacidade ou habilidade para realizar da maneira completa como a gente conhece, a gente chama, né? Mas eu tenho como escola, então, a função de extrair aquilo que eu consigo e aquilo que ela pode. Eu não posso me isentar disso, isso existe. Então, o que eu acho, em primeiro lugar, que falta, antes da boa vontade de um colega, do professor, da escola, da estrutura, é a política pública. Falta isso. Se isso houvesse, se esse recurso fosse colocado à disposição de maneira integral, como deveria, com todos os seus cuidados, nós que estamos colocando os nossos filhos em escolas particulares, muitas vezes muito boas, que buscam nos atender de maneira incrível, como o Teodoro recebeu atendimento até o 5º ano, de maneira espetacular, né? Para que isso acontecesse, então, na rede pública. E sei que muitas escolas fazem isso acontecer.
Mas deveria ter, sim, uma verba para isso. Então, em primeiro lugar, política pública, olhando para a educação especial, como disse ali a Helenice, faça uma chamada com esses pais atuantes e nos ouçam. Nós temos soluções tão simples. Eu não espero que o meu filho aprenda equação de matemática. Eu espero que numa aula de matemática que o meu filho está ao fundo da sala, o professor circule por ela, enxergue o meu filho e faça uma pergunta simples para ele se sentir incluído. E qual é o número? Qual o primeiro número? Quanto é 1 mais 1? O que seja aquilo que a criança puder oferecer, ela vai se sentir incluída, né? Mas é muito mais complexo do que isso, é muito amplo. Eu acho que, como professora, a gente precisa extrair do aluno aquilo que ele pode, temos que nos preparar. É muito difícil para nós. Enquanto eu estive nas duas funções, como a professora do Teodoro e como professora, que não fosse do Teodoro, concomitantemente, eu tive muitas dificuldades. Muitas vezes eu não conseguia atender o Teodoro ou deixava a sala. É um desafio muito grande, isso porque a escola é excelente, nos dava um suporte maravilhoso, formações, né? Mas é necessário, sim, que tenha um profissional ali capacitado para isso, é necessário que tenha um recurso disponibilizado, é necessária a parceria das famílias com a escola, é importantíssimo. É necessário o conhecimento, é necessária a solidariedade, como falou o Fabrício lá no começo, o respeito, né? Eu acho que nós, hoje, está nas nossas mãos, enquanto pais também, provocar, buscar a empatia. Isso está um pouco nas nossas mãos. E totalmente nas mãos dos educadores e, enfim, de toda a política, o corpo político, não só a empatia em si, mas provocar nas pessoas esse sentimento do privilégio de conviver com o diferente ou com aquele que tem uma situação que não é a mesma que a maioria, porque é desse lugar que uma sociedade justa nasce. Então, eu não consigo ver separadamente a educação especial e a outra. É muito intrínseco e muito ligado ao caráter das pessoas. É muito uma coisa só, ao meu ver. Eu sei que eu sou muito intensa, né? Muito assim, meu jeito, né? Mas é o meu jeito coração de mãe. Esse tema, um tema maravilhoso, é lindíssimo. Eu sou apaixonada por esse tema. Então, eu estou aqui. Vou pegar uma janela, desculpa, Adriana, não estou te interrompendo, mas só para deixar uma janela, a importância desse momento que nós fizemos, eu já recebi um convite para a gente fazer a segunda live. Espero que vocês que aqui estão participem, e esse convite veio por meio de movimento público, que vendo a nossa live já gerou o interesse em nos ouvir, por isso que eu sempre digo, a voz ela tem que ser propagada para que as pessoas vejam o loco. O loco, que ele pode ser pequenininho, mas é uma realidade, ele traz marcas, ele traz sofrimento, traz dificuldades, e as pessoas já nos ouviram aqui pedindo que fizesse um novo movimento para que fosse registrado em plenária. Então, eu vou depois conversar com cada um de vocês, vamos fazer o registro, eu vou fazer o registro dessa live, já coloquei alguns pontos aqui, para que façamos um novo momento, e com pessoas públicas, e registrássemos aí tudo isso que nós dissemos. Eu acho que isso é muito importante, eu fico muito feliz que já tenha tido resultado, né? Em 48 minutos agora de live, nós já conseguimos aí ter uma propagação do nosso conhecimento. Isso para nós que somos professores e para vocês que são pais, isso é o que importa, né? Desculpa interromper, Adriana, mas não foi nenhum problema, imagina. Eu vou encerrar a minha fala e voltar para você, Geiser. É só com esse pensamento. Aliás, com dois pequenos, né? Primeiro, eu queria só deixar um recado, saindo um pouco desse campo da escola, para as famílias, para os pais, valores, como falou o Fabrício, do respeito. Você ensina o seu filho a ser solidário, a ter empatia? Você ensina ele a olhar para um colega e abraçar esse colega diferente do jeito que ele é? Faça isso. Isso tem um valor imenso. O meu filho tem um amigo. Rodrigo. O Rodrigo.
Mas ele tem amigas. Hoje elas falaram dele, porque eu chamo ele de Guido a vida inteira. E elas, pai, é o Theo. Ai, que amor. Ele tem um amigo. Então, ensine o seu filho. Não é um favor, é um ganho para todos, para uma sociedade. A última coisa que eu vou dizer é o seguinte, gente, pessoas que ouvirem, enfim, que isso ecoe. Uma escola, ela pode se tornar um lugar de fracasso ou de sucesso. Era isso que eu queria deixar. Muito obrigada por esse convite, eu me senti honradíssima e se eu puder contribuir outras vezes, estou aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana, assim como os demais. Essa reflexão, ao final, é uma perspectiva que nós temos que propagar sempre, né? Como eu ensino aos meus filhos, e nós, como educadores, nós vimos isso dentro de sala de aula, que não existe, muitas vezes, essa empatia, né? A empatia não é uma questão distante. O que eu sempre falo aos alunos, mas eu falo de empatia com crianças? Sim, eu falo. Os pais que veem as minhas aulas em live, mesmo em inglês, eu falo. Porque eu acho que criança tem que ser um depósito de conhecimento e não de um conhecimento a conta-gota. A criança pega tudo muito rápido. Então, se eu passar a empatia para eles, eles sabem o que é isso. Eles sabem compartilhar. Eu tenho uma outra criança especial numa outra sala que eu fiz monitorias e as crianças é automático e super natural. Elas vão para a sala, vê que a criança não percebeu, que o coleguinha já vai conversa. Isso é ser e ter empatia. Isso é ensinado, sim, dentro do lar. Isso é ensinado pelos pais. E nós vamos só terminar de polir esse ato, né? E incentivar cada vez mais. Porque essa é a beleza de ser humano, né? É de ser compartilhar, de ser mais afetivo, de ser um pouquinho mais carinhoso no seu dia a dia. Nós precisamos cada dia mais disso. Brincar, começar numa aula, por exemplo, perguntando como é que vocês estão? É simples demais, mas faz toda a diferença ouvir antes de falar, né? E por muitas vezes isso é dito para nós, agora educadores, puxando para o nosso lado, isso é dito como, ele está enrolando a aula. Não, são 2 minutos que você pode fazer uma mudança e ouvir, dar afeto para isso, né? Para eu concluir aqui as falas dos colegas que estão colocando aqui, está bombando aqui o chat, mas eu vou tentar responder e já falo que nós vamos ter a Live 2, Educação Especial Live 2. Já estou intimando vocês que estão aqui, terão mais 2 participantes. Já temos 700 participantes agora. Pois é. Para essa Live 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre professores auxiliares, que houve essa redução, como eu mencionei, de 50% para esse momento. A importância, o ponto que eu gostaria de falar, e já adiantado como pai, como mãe, é que exista dentro das escolas aula para as crianças especiais. Vamos olhar um pouco mais para isso com afetividade. As crianças precisam ter essa aula especial. E, para isso, é necessário que algumas estruturas sejam remontadas e sejam direcionadas. As crianças precisam desse acesso, né? Mesmo que seja live, vamos repensar. E eu fiz o meu mestrado em Linguística, e na parte do meu mestrado é sobre web, né? O meu mestrado é na web. E lá atrás, há 4 anos atrás, mais ou menos, falávamos sobre isso. A necessidade que a escola precisa de acesso digital, o letramento digital. E agora, chegamos no momento que não temos como fugir disso. Eu pergunto, e agora, José? Como é que nós vamos fazer? Teríamos que ter preparado, mas ninguém esperava uma pandemia. Isso tem que nos trazer um grande aprendizado, que é o aprendizado afetivo. Eu tenho que direcionar isso para todos. Eu tenho que levar a educação nesse momento para todos. Porque não sabemos se outras pandemias, tomara a Deus que isso não aconteça, mas que possa nos pegar. Então, temos que nos preparar funcionalmente, como pais também, e direcionar o estudo para todos. E a educação especial congelou. É ser especial para quem precisa de um acesso especial. Estão me ouvindo? E depois, que a Maria disse sobre educação como favor, é mudar essa perspectiva. Verba pública existe, mas tem que mudar a perspectiva que não é um favor. Não é um favor. Nós temos que mudar isso. E quem tem que mudar isso? Nós, educadores e os pais. Nós temos que nos unir para ter uma voz. Sim, agora nós queremos, essa é a intenção, esse direcionamento. Direitos e deveres, você é a nossa voz. Porque sabemos que temos a verba, mas não são destinadas para as nossas crianças.
A escola pública, vou interromper e vou falar agora. A escola pública é excelente, a escola particular é excelente. Nós escolhemos a escola onde estamos e vamos continuar. Agradeço a Cris Sartorelli, a Valdirene e a Gisele, eu aprendo com elas puxam a minha orelha. Pai, você está olhando só para as meninas especiais, tem a Carolina. Pai, como vamos fazer? Vamos fazer juntos? Aí esses dias nos deparamos que elas estão fazendo uma pós-graduação na educação especial. Isso é importante, é uma troca. Então a Val falou, vamos desconstruir tudo para construir tudo novamente. E é esse aprendizado, é o que nós precisamos. O recado que eu deixo, da Adriana, da Helenice e seu, nós temos que nos unir, tanto família, os pais, a escola e a sociedade. Porque assim vamos ser mais fortes. Porque não adianta a criança estar na escola sem uma atividade direcionada, ou em casa sem uma atividade direcionada, e em casa largada, não fique largada. E a sociedade é onde nós temos que estar com os nossos filhos, sim, mostrarmos. A gente vê tanta coisa feia na sociedade do filho dos outros, né? Que eles acham que os nossos que são feios. Pera, não é bem assim. Professor, o senhor nos representa. Quero deixar aqui, ó, o chat está bombando. Um beijo para a Val, um beijo para a Cleusa, para a professora que está lá, Osa, para a professora Jaque. Pronto, fechei meu microfone. Também quero mandar um beijo para todo mundo aqui do chat. Olha, eu li todas as mensagens. Filho, Giovanni, te amo. Obrigada a todo mundo. Val, Cris, um beijo maravilhoso. Paulinha, a todo mundo. E aí, o último ponto aqui, sobre essa perspectiva de inclusão, a educação especial dentro da graduação, Fabrício. Eu acho que isso nós também, como coordenadores, etc., comunicadores, é uma perspectiva que eu tento mudar muito. Incluir as disciplinas, não a disciplina, em todos os cursos de educação, para que possamos sair dos centros universitários com essa perspectiva já encaminhada, com conhecimento, porque senão a gente tem que sempre buscar o além. O além, óbvio que eu tenho que buscar, mas ter base, sair da educação, da graduação, com uma base, com conhecimento de fato, porque senão nós vamos sempre chegar nas escolas com a seguinte fala: mas eu não sei fazer, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei, e realmente não sabe. Então nós temos que também fazer essa inclusão. E digo mais, isso já está escrito em políticas públicas e que nós só precisamos cobrar. Nós precisamos levar esse documento balançando, e eu vou fazer isso com algumas, levar esse documento balançando e falar, filhinho, inclua isso aqui, porque já é necessário. Precisamos dessa cobrança, né? Precisamos que isso aconteça de fato. Então, são pontos que eu me comprometo de fato, e isso não precisa nem falar, que nós vamos fazer. Então, me despeço aqui, agradeço mais uma vez a todos. Vamos fazer a live 2 para falar um pouco mais sobre a parte de políticas públicas educacionais e continuar esse papo que foi imensamente grande. Agradeço demais a vocês e conto com vocês na live 2 e com mais de 2 participantes que já estão nomeados. Todo mundo do chat, colegas de trabalho, amigos. Muito obrigado, Helenice, por favor. Rapidinho, para não atrapalhar. Claro. Eu queria dizer assim um recadinho para a gente dissolver a invisibilidade conveniente, que é isso que acontece com a gente. É conveniente nós sermos invisíveis em determinados momentos, né? Então, a invisibilidade conveniente, sabe? Então, o Estado, o município, o Estado em si, a mão do governo em si, é conveniente nos enxergar em determinados momentos. E é conveniente não nos enxergar em uma grande parte do tempo. Em dados momentos, nós somos bem visíveis. E no restante do tempo, nós somos invisíveis. É só isso. Temos que ter visibilidade, não só em determinados momentos. Sempre existimos a todos, nossos filhos existem todos os dias. As necessidades deles são todos os dias. Não é um dado momento, um determinado espaço da história, não. Existimos, existem e vão existir. Passa os nossos, vão vir os outros. Então, essa invisibilidade conveniente tem que cessar, acabar. Nossos filhos, isso. Crianças hoje, Helenice, eles vão ser adultos amanhã. E aí, essa gurizada na graduação, essa gurizada no comércio, na sociedade, no mercado de trabalho, e aí? Exato, pensa muito na criança.
Não. Mas eles crescem, tem adolescência, fase adulta, e vai caindo numa invisibilidade, né? Então, não pode, né? Uma mãe, uma senhora, uma avó, ela nos ensinou minha mulher e me ensinou. Grite, minha filha. Não basta ser educado. Nós temos que gritar. Então, são nossos direitos. Médico, ela tem preferência, ela é especial. Aqui não existe. A senhora não conhece a Lei 7.415? Eu não sei se trata a Lei 7.415, mas você já põe o respeito. Sim, a visibilidade, né? No embarque, você no embarque é prioritário. No médico, na escola, na vaga, e é assim. Claro, e a gente tem que ser a gente tem que ser enxergado como seres humanos, nossos filhos como seres humanos. E não só em determinados momentos, pessoas que necessitam só um olhar naquele momento, naquele espaço de tempo. Não. Vida inteira, né? É isso. Bom, quero agradecer a presença de todos, né, professor Fabrício, Helenice, Adriana, professor Geiser, a todo mundo que acompanhou, que participou, deram suas sugestões, e nós vamos nos preparar para a live 2. Agradecer, uma ótima tarde a todos, estamos sempre à disposição para compartilhar ideias, quem precisar, quem tiver alguma sugestão, algum projeto, quiser encaminhar, Eduarda, nós vamos trabalhando junto. Oi! Vamos fazer a live 2? Oi, Eduarda! Quer a live 2, Eduarda? Manda um beijo pro Geiser. E nós vamos levar à frente tudo isso que foi colocado, tenho certeza. A Duda quer mandar um beijo para a Cleusa e para a Gisele. Muito obrigada, gente. Muito obrigado e nos vemos em breve. A Duda. Vou fazer a edição nos vemos em breve. Vou fazer a edição desse documento e depois eu compartilho com todos vocês. Muito obrigada pela honra. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Tchau. Saiu aí? Saiu da live ali? Tá te movendo.